Boa tarde a todos. Muito particularmente queria saudar e agradecer à Sra. Professora doutora Cristina Freire, diretora da Faculdade de Ciências, por este convite e pela sua presença aqui neste momento. Naturalmente, ao Observatório da Paisagem da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, uma iniciativa do grupo dos docentes de arquitetura paisagista desta casa, muito em particular. Lembrando que hoje é o Dia Internacional da Paisagem e que um observatório é precisamente um instrumento, enfim, de cumprir, enfim, as comemorações deste dia e também pôr em marcha a Convenção Europeia da Paisagem. Por outro lado, queria também saudar os alunos da Licenciatura de Arquitetura Paisagista pela Faculdade de Ciências com a melhor classificação que receberam o Prémio Ilíada Araújo e todos os demais que estão aqui a assistir hoje. Os queria saudar. Por último, a palavra para os familiares de Ilíada Araújo e um agradecimento especial à Teresa Marques e à Maria José Corrado por tão simpáticas palavras que me acabaram de dirigir. É um gosto imenso estar aqui. Estamos num jardim histórico, já agora, não vamos deixar de esquecer isso. Enfim, um jardim com uma matriz de finais do século XIX, mais tarde um jardim botânico e, portanto, faço aqui um apelo que visitem o Jardim Botânico da Universidade do Porto. Eu preparei uma conferência para esta tarde, indo ao encontro daquilo da encomenda que me foi feita, digamos assim, sentindo-me muito distinguida por me darem esta oportunidade de participar, de ser oradora nesta conferência com o nome de Ilíada Araújo. Em particular, no Dia Internacional da Paisagem. O principal objetivo do Dia Internacional da Paisagem é destacar a importância das paisagens como parte integrante do património cultural, da identidade, do bem-estar e da qualidade do nosso ambiente de vida. As organizadoras desta conferência entenderam dar destaque aos jardins históricos, o que é perfeitamente compreensível num contexto das conferências anuais Ilíada Araújo que a arquitetura paisagista promove na Universidade do Porto. Ilíada Araújo é o fundador da historiografia moderna do jardim, em Portugal, com a publicação da sua obra seminal, se bem que incompleta, Arte Paisagista e a Arte dos Jardins em Portugal. Publicada em 1962, está quase a fazer 50 anos, esgotadíssima há muitos anos, foi publicada pelo então Centro de Estudos do Urbanismo. Ilíada Araújo deixou-nos um legado notável no domínio da investigação e estudo da paisagem cultural portuguesa, nomeadamente a arte dos jardins, atestado nos seus projetos, numa extensa e diversa produção bibliográfica e nas inúmeras conferências que proferiu e que ainda hoje são uma referência e uma inspiração para todos aqueles que se dedicam à leitura e interpretação da paisagem, à proteção dos seus valores e ao ordenamento paisagístico. Assim diz a forma como que aqueles que conceberam o Prémio de Ilíada Araújo veem Ilíada Araújo como uma figura tutelar da arquitetura paisagista e do ordenamento do território em Portugal. Em 20 de outubro de 2000, a Convenção Europeia da Paisagem ficou aberta para assinatura pelos países europeus membros do Conselho da Europa. Em 1 de março de 2004, uma vez ratificada por 10 países, ganhou eficácia. Portugal ratificou em 2005 e entrou em vigência no dia 1 de julho desse mesmo ano. A Convenção tem por objeto principal a proteção, gestão e ordenamento de todas as paisagens europeias e organizar a cooperação europeia neste domínio. Enfatiza a definição dos objetivos de qualidade da paisagem, os objetivos da qualidade da paisagem, ou seja, a formulação pelas autoridades competentes das aspirações do público no que diz respeito às características de uma paisagem específica. Ou seja, com a Convenção Europeia, a paisagem passou a ser entendida como uma área de políticas públicas por direito próprio. Para o nosso tema de hoje, a valorização do território através dos jardins históricos, e a abordar neste dia, o Dia Internacional da Paisagem, eu gostaria de destacar 4 dimensões da Convenção. A Convenção reconhece o objetivo do Conselho da Europa em alcançar uma maior unidade entre os seus membros a fim de salvaguardar e promover os ideais e princípios que constituem o património comum europeu. Reconhece que a paisagem desempenha importantes funções de interesse público nos campos cultural, ecológico, ambiental e social e que constitui um recurso favorável à atividade económica.
Reconhece que a paisagem é uma componente fundamental do património cultural e natural europeu, que contribui para o bem-estar humano e para a consolidação da identidade europeia. E reconhece a paisagem como um recurso comum. Distingui estes quatro, enfim, que me parecem mais significativos para o dia de hoje. Na Convenção, a paisagem é definida do seguinte modo: uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e humanos. Existe uma grande complementaridade entre a Convenção Europeia da Paisagem e a Convenção para a Proteção do Património Mundial Cultural e Natural, aprovada pela Conferência Geral da Organização das Nações Unidas, da Unesco, em 1972, há quase 50 anos, resultante da constatação de que cada vez existia uma maior ameaça ao património natural e cultural a nível mundial, quer em termos de destruição, quer da sua degradação. Então, a Convenção do Património Mundial consagrou 3 categorias de património cultural: monumentos, conjuntos e sítios, os também chamados locais de interesse. Porém, em 1992, a Convenção passou a integrar a categoria de paisagem cultural, definindo nas suas orientações técnicas para a aplicação da Convenção as paisagens culturais como bens culturais que representam as obras conjugadas do homem e da natureza. Ilustram a evolução da sociedade humana e a sua consolidação ao longo do tempo sob a influência das condicionantes físicas e ou das possibilidades apresentadas pelo seu ambiente natural e das sucessivas forças sociais, económicas e culturais externas e internas. Entre nós, a geografia moderna de Orlando Ribeiro adotou a designação de paisagem humanizada, que Raquel Carvalho e Teresa Marques, num recente texto de 2019, identificam com a interpretação de Caldeira Cabral e de Ilídio de Araújo. Diz Ilídio de Araújo, e citam as duas autoras: todas as paisagens são produto de uma determinada cultura ou de um processo de evolução cultural das gentes que ao longo de séculos ou milénios colonizaram o território que as suporta e que conduziu ou condicionou essa evolução. Ilídio de Araújo, 2008. Num outro texto, Ilídio de Araújo diz: a função das paisagens humanizadas é proporcionar às respectivas comunidades humanas a máxima capacidade de suporte de vidas humanas e altos padrões de qualidade de vida. A eficácia e, portanto, a beleza de uma paisagem depende da sábia adequação dos sistemas produtivos às potencialidades naturais e económicas do respectivo território e da harmonia de funcionamento dos vários sistemas, congruentemente com o objetivo final almejado, que é o progresso humano a caminho do bem-estar possível em sociedades justas. Hoje, se calhar, diríamos o bem-estar sustentável, mas, sem dúvida nenhuma, em sociedades justas. Portanto, uma das características dos textos de Ilídio de Araújo, que aliás a professora Teresa Portela Marques já acabou de frisar, é precisamente a sua frescura. São textos que nós lemos hoje e mantêm essa qualidade de terem atualidade, dizerem-nos, virem ao encontro dos problemas da sociedade de hoje. Na Convenção do Património Mundial, as paisagens culturais dividem-se em 3 categorias principais. A segunda é a paisagem essencialmente evolutiva, subdividida em paisagem relíquia e paisagem viva. A terceira categoria é a chamada paisagem cultural associativa. Pois a primeira categoria, hoje, de facto, aqui, enfim, ficou para o fim, é descrita do seguinte modo: é a paisagem claramente definida, intencionalmente concebida e criada pelo homem. Engloba jardins e parques construídos por razões estéticas que estão muitas vezes, mas não sempre, associadas com conjuntos religiosos ou outros edifícios monumentais. Em 1981, o Comitê de Jardins e Sítios Históricos do Comitê Internacional de Monumentos e Sítios e a Federação Internacional de Arquitetos Paisagistas aprovou a Carta de Florença sobre Jardins Históricos, em 1981. É uma adenda à Carta de Veneza de 1964 sobre a conservação e restauro de monumentos e sítios, aprovada no 2º Congresso Internacional dos Arquitetos e Técnicos dos Monumentos Históricos e adotada pelo ICOMOS em 1965. Portanto, toda uma história que vem da segunda metade do século XX e que se transporta para este primeiro quartel do século XXI. A Carta de Florença passou assim a ser o texto normativo sobre a intervenção em jardins de valor histórico e sobre ações de natureza imaterial necessárias à sua proteção, conservação e valorização. Depois de termos feito este passeio pelas paisagens culturais,
na Convenção do Património Mundial, pela Carta de Florença sobre Jardins Históricos, pela Convenção Europeia da Paisagem, que hoje celebramos o seu 20º aniversário. Encaremos então os jardins como essas paisagens claramente definidas, intencionalmente concebidas e criadas pelo homem. Gostaria agora de partilhar convosco um texto de Elie de Araújo, publicado numa separata do Centro de História da Universidade do Porto, em 1979, intitulada Jardins, Parques e Quintas de Recreio no Ar do Porto. Tive o privilégio de privar com Elie de Araújo em diversos momentos. Encontrei sempre um homem orientado pelo rigor, mas inquieto pela dúvida. Elie de Araújo, habitualmente, circunstancia e contextualiza o que tem para dizer. Para hoje vos ler esse texto, sinto necessidade de sublinhar a seguinte frase que nos elucida sobre o posicionamento que ele vai tomar para este texto. A preservação do nosso património cultural é apenas uma das suas muitas preocupações no ordenamento paisagístico. Mas é interessante, acho que esta coisa maior que é o ordenamento paisagístico, há uma vertente que é o património cultural. Então, na abertura desse texto, escrevo um texto. A citação é um bocadinho longa, mas eu quero sobretudo chegar ao final, e o final não faz sentido sem o princípio, portanto, ouçamos Elie de Araújo. Portanto, ele está a falar sobre os jardins no Aro do Porto. A ideia de anexar a habitação familiar por meio de vedação bem marcada, um espaço privado maior ou menor, a fim de nele assegurar a vegetação de algumas plantas de particular estimação, alimentares, medicinais ou ornamentais, e aí poder exercer também qualquer atividade lúdica ao ar livre e fora da interferência de estranhos, constitui desde tempos imemoriais a aspiração generalizada da maior parte das pessoas. Entre nós, esses recintos receberam na Idade Média a designação de hortos e também a de cortinhas, almoinhas e quintais. Desde muito cedo, algum destes hortos e quintais começaram a ser objeto de particular esmero na escolha do local para a sua implantação, no seu ornamento interior e, por vezes, até na sua harmonização plástica com a paisagem envolvente. A tal ponto, esse esmero foi, às vezes, levado, que muitos hortos assumiram o caráter de verdadeiras obras-primas da arte de ordenar espaços de ar livre e mesmo da de modelar novas paisagens humanizadas. Aos hortos, assim tratados, deu-se entre nós a designação de jardins ou parques, conforme as suas características interiores os aproximavam mais das hortas e pomares ou dos bosques e florestas. A qualidade artística de um horto, jardim, parque ou quinta deverá avaliar-se conjuntamente pelo grau da sua adequação aos múltiplos usos que deles se possa fazer e pela satisfação que o seu uso possa proporcionar aos respectivos utentes, por mais refinada que seja a sensibilidade destes aos fatores ambientais. Porque os hortos e as quintas, tal como as casas, são suscetíveis de um uso interno, por aqueles que se movem no seu interior, e de um uso externo, pelos que se movem à sua volta. Na crítica do seu mérito artístico, não basta considerar as virtudes do seu ordenamento ou arquitetura interna, porque também a qualidade da sua participação na paisagem global de que fazem parte, e que é usufruída por todos, a comunidade tem de ser considerada. 1979, Elie de Araújo. Estou a chegar onde queria. É evidente que ninguém tem o direito de construir os seus paraísos à custa da qualidade do ambiente e da paisagem pertencentes à coletividade em que está inserido, pois no conceito de propriedade privada, aplicada a qualquer parcela do território, sempre esteve implícita a subordinação do jus utendi aos superiores interesses da coletividade, pela condenação social do jus abutendi, do abuso. Além disso, pode dizer-se que, mais do que quaisquer outras, as obras de arte paisagística, mesmo que de iniciativa e propriedade privada, são também património da coletividade. Ao cidadão é sempre permitido valorizar a paisagem, que é património da comunidade, a que pertence, mas nunca lhe pode ser consentido que a degrade ou depaupere. E se algum não está em condições de assegurar a conservação do potencial produtivo e do valor cultural que antepassados seus criaram ou acrescentaram ao património coletivo dessa comunidade, deve a comunidade, assumir os encargos da sua conservação. Eu julgo que todos compreenderão porque é que, enfim, retirei um texto tão longo para vos ler aqui hoje.
Eu propus-me falar sobre a valorização do território através de jardins históricos. A valorização de um território implica o conhecimento do mesmo e conhecê-lo implica compreender a complexidade que lhe é intrínseca. Quando falamos de território, falamos de um espaço geográfico com limites definidos e delimitado por uma relação de posse, soberania ou poder. É nesta perspectiva que me coloco quando identifico os jardins históricos como um ativo do território nacional, regional ou local. A paisagem pode ser entendida também como um espaço geográfico, independente de qualquer limite territorial, e onde, ao longo de séculos, milénios, se inscreve de modo distinto a nossa relação com a natureza e a nossa interação com os elementos naturais. O título da obra de Ilíada Araújo é soberbo: A arte paisagista e a arte dos jardins em Portugal. A primazia é dada à arte paisagista, em que se inscreve a arte dos jardins, enquanto arte por excelência de ordenar o espaço. Ilídio é um mestre das palavras e da sua etimologia. Conhece o grego e o latim. Mesmo aquelas palavras que vêm de outros tempos e que para nós já não têm som, Ilídio encontrava-lhes o som, a raiz e o sentido, e procurava a relação das palavras. Penso que Ilíada Araújo sabia que as coisas, os objetos, para terem existência para nós humanos, reclamam ser nomeados. E por isso, a palavra que acompanha a paisagem, a toponímia, é uma fonte de informação sem fim para Ilíada Araújo. Também a etnografia sempre despertou um grande interesse ao longo da sua vida. Nas suas muitas notas manuscritas que deixou, Ilídio povoa-as repetidamente com termos vários. Aqui um agradecimento sentido aos seus familiares, sempre dispostos para nos atender e partilhar o seu legado. Mas também, nestas suas notas, impressiona a forma como dispõe as palavras escritas, como as ordena, como as encadeia. E essa ordem que lhes empresta, seja num rascunho, escrito mais ou menos apressado, em letra às vezes miúda, às vezes mais desenvolta, está subjacente que ele procura estabelecer uma relação evolutiva dos conceitos, que é sobretudo temporal, mas que também é espacial. O horto que fica sempre junto à casa. Almoinhas, devesas, regadas, tapadas, cercas, quintas, quintais, hortas, hortos, cortinhas, cachadas, roçadas. Pulverizam os seus rascunhos, as suas notas. Jardim, horto, pátio, claustro. O pátio, o horto, o jardim, o parque. Cabanas pré-históricas, vilas romanas pré-lusitanas, castelos roqueiros, torres medievais, casas. Casas, conventos, santuários, parques. Do pátio ao terreiro, ao claustro, ao jardim. Do paraíso à tapada de caça e ao parque. Do viridário ao horto. Da vila à quinta de recreio. Horto de cultivo, horto de recreio. Quintas de sustento e recreio. Quintas de sustento e regalo. Quintas de rendimento e lazer. Vai hesitando e vai consolidando. Ilíada Araújo não escreveu a sua obra numa lógica, a sua obra, a arte paisagista, refiro-me, numa lógica de valorização do território, como o título que eu dei a esta conferência. Ele construiu-a numa lógica de inquérito, de observação direta no terreno, de pesquisa bibliográfica. O trabalho que o antecede, provavelmente, é uma obra de 1908, de Sousa Viterbo, A Jardinagem em Portugal, apontamentos para a sua história. E nessa obra, já Sousa Viterbo se queixava da falta de fundamentação teórica sobre os jardins. É Ilíada Araújo quem nos vem trazer, nos anos 60 do século passado. A obra de Sousa Viterbo foi apenas antecedida por alguns almanaques ou manuais sobre jardineiros e hortelãos. Sabemos que deixou a sua obra incompleta, mas sobre isso nada melhor do que ouvirmos uma parte da entrevista da Ana Sousa Dias em 2003 a Ilíada Araújo. Eu simplifiquei, fiz aqui uma composição, porque é uma entrevista solta, não é? Portanto, o engenheiro Sá Melo, diretor de Serviço de Urbanismo, que foi responsável pela publicação do livro,
Durante a década de 1950, ainda em 1960, disse-me a mim e ao Viana Barreto era um outro arquiteto paisagista e que trabalhavam os dois na direção do Serviço de Urbanismo no final da década de 60. Portanto, o engenheiro Saimel disse-lhes para fazerem um inventário de quintas e jardins com o interesse que existissem no país. Ilídio faria ao norte, Viana Barreto faria ao sul. Foi mandado um ofício a todas as câmaras municipais para darem uma relação de quintas ou jardins vistas como tendo interesse para depois serem visitadas e feito um inventário. Ilídio Araújo foi reunindo fichas sobre eles, reunindo coisas escritas, como ele diz, visitou arquivos e bibliotecas e produziu, com um esforço enorme, o primeiro volume. Sendo que devia sair um segundo. Só que, entretanto, como ele diz, meteram-se coisas muito importantes pelo meio e eu achei sempre que os jardins eram uma coisa para ricos. Enquanto houver pobres neste país, eu acho que não tenho o direito de me preocupar com os ricos, tenho que me preocupar com os pobres. E assim ficamos privados do segundo volume de Ilídio Araújo. Mas no seu espólio, que os seus familiares disponibilizaram a mim e à Teresa Marques para a reedição da obra, uma segunda edição, há uma carta. Ou melhor, não é uma carta, é um manuscrito, alguém depois a datilografou, não temos o ofício, estará eventualmente nos arquivos nacionais, que é datada a 10 de novembro de 1971 e que nos traz alguma luz sobre o que se passou. Na sua visita de sábado passado à região de Basto, 1971, Sua Excelência, o Ministro das Obras Públicas, manifestou interesse ao signatário em que fosse reeditado o livro Arte Paisagista, Arte Jardins em Portugal, publicado pelo antigo Centro de Estudos do Urbanismo, desta Direção-Geral, e em que ele fosse completado com a parte do inventário não incluída naquele volume. O signatário gostaria, naturalmente, de corrigir e completar aquele trabalho, mas tal tarefa envolve despesas a que não pode fazer face da sua magra bolsa, e entre as quais avulta, sobretudo, a absorção de longas horas de investigação histórica e bibliográfica que tem que ser feita num ritmo contínuo e persistente, incompatível com o caráter fragmentário dos poucos tempos livres de quem tem de buscar, fora da função pública, o complemento indispensável ao equilíbrio da sua balança familiar. Procurando fazer uma estimativa grosseira do que poderia custar a realização de tal tarefa e que daria lugar à publicação de um volume de cerca de 700 a 800 páginas, incluindo a revisão da parte já publicada, chega aos seguintes números. Visita a cerca de 200 de jardins e quintas situadas na sua maior parte a sul do Rio Mondego, o que envolve cerca de 5.000 km de locação em automóvel, cerca de 15 dias em viagem, custo de cerca de 1.000 fotografias de documentação, trabalho de investigação e preparação de textos relativos à cerca, de uma centena de obras de arte relacionadas, organização e datilografia do texto, fotografias, plantas e desenho para publicação, soma 100 contos, 100.000 escudos. É evidente que, por muita vontade que o signatário tenha de dar satisfação ao desejo manifestado por Sua Excelência, o Ministro das Obras Públicas não tem possibilidade de, por si só, levar a cabo aquela tarefa. Ilídio Araújo deixou-nos listas não completas, mas que vão a cerca de 60 novos jardins que ele gostaria de incluir na sua nova reedição. Uns quantos a norte, estimou, portanto, fazer 105 descrições de mais jardins históricos. Imaginem o meu confronto pessoal com esta carta, enquanto Presidente da Direção da Associação Portuguesa dos Jardins Históricos e recentemente envolvida no projeto da Rota dos Jardins Históricos de Portugal, que a professora Teresa Marques acabou de referir. Este projeto foi levado a cabo com o apoio do Turismo de Portugal e da Câmara Municipal de Lisboa, Lisboa Capital Verde Europeia 2020, e construímos 12 rotas de jardins históricos. É certo que este nosso trabalho foi feito numa lógica de visitação e de abertura ao público de certos jardins privados e claramente numa perspectiva de valorização do território. Não naquela perspectiva de investigação, enfim, de rigor, de procura exaustiva de fontes que Ilídio Araújo pretendia fazer o seu trabalho. Os jardins históricos, sejam cercas conventuais, quintas de recreio, santuários, jardins ou parques públicos ou jardins botânicos, são um bem frágil e muito ameaçado. São exigentes em manutenção e assistência, reclamando a disponibilidade de receitas e técnicos competentes para os gerir. Colocá-los em rede, abrindo-os ao público, integrando-os em pacotes turísticos, potencia-os e eles revelam-se um importante complemento a outros produtos existentes nas quintas ou nos parques, seja a oferta de alojamento, seja de vinhos ou outros produtos gastronómicos. Mas o problema é que muitos destes jardins, sobretudo os que estão fora dos centros urbanos, encontram-se envoltos por paisagens abandonadas.
embora o problema do abandono não seja exclusivo dos territórios do interior, pois o mesmo problema afeta as áreas metropolitanas e outros territórios de densidade populacional alta. Deixamos de cultivar extensas áreas da nossa paisagem, não agricultando solos com aptidão para tal, ou não pastoreando áreas ainda mais extensas, nomeadamente os territórios de montanha, ou não gerindo áreas florestadas. Estas são atividades justificadas, não apenas por motivos económicos, mas também ambientais, nomeadamente a gestão da quantidade e qualidade da água, a manutenção do fundo de fertilidade dos solos, o combate aos incêndios rurais, mediante a definição de estratégias de gestão de combustível. Não temos sabido reinventar novos sistemas de gestão da terra, problema incontornavelmente associado à posse da terra. Desde que Portugal aderiu à União Europeia, as políticas agrícolas muitas das vezes não são sensíveis à diversidade ecossistemática e paisagística do território português e têm-se proposto às políticas nacionais. Estas desapareceram quando se deveria ter tornado um instrumento estratégico do ordenamento do território. E assim o nosso território, as nossas paisagens, tornaram-se terrenos desertos, como descreve o profeta Isaías. No livro de Isaías, o filho de Amós, que durante a segunda metade do século VIII a.C. exerceu o seu ministério profético em Jerusalém, perante a vinha que o amigo plantou e cuidou numa colina fértil e que depois não deu uvas, mas sim agraços, uvas amargas, escreveu: agora vos direi o que vou fazer à minha vinha. Vou tirar-lhe a vedação e será devastada. Vou demolir-lhe o muro e será espezinhada. Farei dela um terreno deserto. Não voltará a ser podada nem cavada, e nela crescerão silvas e espinheiros. E hei de mandar às nuvens, que sobre ela não deixem cair chuva. É de facto impressionante este texto de Isaías, com 2500 anos, e que realmente parece que traduz o terreno deserto, abandonado, que nós hoje temos no nosso território e que Ilíada Araújo há muito vinha a denunciar. Acredito que a Rota dos Jardins Históricos de Portugal possa ser um instrumento de valorização do território. As cercas, as quintas, as herdades, os parques e jardins, enquanto estruturas ordenadas na paisagem, podem bem ser um ponto de partida e um contributo para contrariar o abandono da terra. Contrariar o deserto, o terreno deserto. E depois os jardins e as paisagens guardam sempre aquela outra dimensão da natureza intingível. E termino com palavras de Ilíada Araújo, e depois ele consagrou também esta circunstância. A beleza das paisagens é por isso necessariamente incompatível com a presença nelas de disfunções, conflitos, contradições, incoerências, dissonâncias, deseconomias, desarmonias ou quaisquer fenómenos que diminuam a eficácia final do sistema integrado dos vários sistemas setoriais que as compõem. É neste sentido que se poderá dizer que a principal preocupação do arquiteto paisagista na gestão de uma paisagem terá de ser a sua beleza ou bondade, mas a beleza real e profunda e não a beleza fingida. Na apreciação das paisagens, não deve confundir-se também o belo com o agradável, porque enquanto o belo é uma característica intrínseca da obra de arte, independente por isso do utente ou observador, o agradável tem que ver, sobretudo, com o gosto da pessoa que aprecia a coisa ou obra. Termino assim com obrigada a Ilíada Araújo. Muito obrigada a todos por terem estado nesta sessão connosco.